Pessoal, bom dia, Pai Senhor, uma manhã de bênçãos nessa manhã de terça-feira, que o Senhor venha falar aos nossos corações através dessa palavra, através aqui dessa ministração. Eu peço a vocês que curtam o vídeo e se inscrevam aqui no canal. Quem quiser participar do clube de membros, é só clicar no botão assinar, o link também vai estar aqui embaixo no comentário fixado. A nossa leitura, a nossa meditação está em Jeremias, capítulo de número 9, versículo de número 23, diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia e juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Meus irmãos, o texto aqui de Jeremias era um momento de cativeiro, um momento difícil, um momento onde eles estavam sendo levados, para a Babilônia, e a ordem de Deus foi muito clara. Embora tenha sido uma ordem até que houve muita resistência da parte deles, porque Deus falou, olha, não encarem o exército inimigo, não enfrentem a Babilônia, se submetam ao jugo da Babilônia. Aceitem o que está acontecendo. Aceita. E é difícil aceitar. Às vezes a gente quer fugir. Muitos tentaram fugir e morreram, inclusive o rei. Às vezes nós queremos encarar com as nossas armas, com a força do nosso braço. Muitos também tentam fazer isso e não conseguem êxito. O que acaba acontecendo é a derrota. E por isso que vem essa palavra. E esse texto, ele fala de algo que acontece nas nossas vidas. Quando a gente passa por alguma crise, passamos por alguma dificuldade, e no caso de Israel, foi uma colheita daquilo que eles plantaram lá atrás. E não é diferente conosco. Muitas vezes é uma colheita que nós não queremos receber, a gente quer fugir, a gente quer encarar, a gente não quer se submeter a um tratamento de Deus. E a palavra do Senhor através de Jeremias foi: assim diz o Senhor, que não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas. Não viria deles, não viria das atitudes deles, o socorro, a solução daquele problema. E ele segue dizendo, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Conhecer ao Senhor, meu irmão, minha irmã, esse foi o grande ponto daquele cativeiro. Israel, embora levasse o nome de Deus, não conhecia o Senhor. Não tinha vida com Deus, não tinha altar com o Senhor, um altar conectado. Israel vivia uma idolatria, vivia uma apostasia há muitos anos. E quantas vezes nós carregamos o nome do Senhor, eu falo por mim, porque quantas vezes eu vivi uma religiosidade, levei o rótulo de crente, o rótulo de cristão, mas não vivi uma comunhão, não vivi uma intimidade, não vivia uma conexão com o Senhor. Então Deus fala, se tiver que se gloriar, glorie-se em me conhecer, em conhecer ao Senhor. E ele diz, eu faço misericórdia. Ele vai dizer no versículo de número 24, porque eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra. A misericórdia vem do Senhor, o juízo vem do Senhor, a justiça vem do Senhor. É Ele quem faz misericórdia. Se tiver que agir com a misericórdia, Ele vai agir. Se Ele tiver que entrar com o juízo, Ele vai entrar. Se Ele tiver que julgar a situação com a sua justiça, Ele vai entrar com a justiça dele também. É Deus quem governa todos os acontecimentos da nossa vida. É Deus quem faz juízo, justiça, misericórdia sobre a terra. Deus vê o que você está passando, Deus conhece aquilo que você está vivendo. E quantas vezes é a misericórdia que precisamos e que pedimos, Senhor, olha para mim. Senhor, olha para o meu lar, Senhor, olha para a minha casa, Senhor, olha para a minha vida, Senhor, olha para o que está acontecendo. Olha para o meu desespero, para a minha angústia. O Senhor é quem faz juízo, justiça e misericórdia. Se tiver que se gloriar, glorie-se em conhecer ao Senhor. É isso que agrada a Deus. Não é o homem que tenta resolver com a força do seu braço. O texto vai dizer no versículo 23, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus se agrada daquele que crê, Deus se agrada daquele que confia, Deus se agrada daquele que descansa, Deus se agrada daquele que busca.
É o segredo, meu irmão, minha irmã. Está amanhecendo aqui mais um dia, se iniciando na presença do Senhor. Comece esse dia já buscando, comece esse dia já orando. Você já fez o seu devocional? Se não, para tudo, faça. Ore ao Senhor. Entregue ao Senhor a primícia do teu dia. Dessas coisas eu me agrado. Daquele que invoca, daquele que busca, daquele que clama, daquele que fala, Senhor, a situação está desesperadora. Mas eu vou escolher descansar. Eu vou escolher esperar a sua misericórdia, a sua justiça, o seu juízo. A Babilônia veio, cercou a cidade de Jerusalém, cercou o reino, levou muitos cativos depois que a muralha caiu. E muitos deles pensaram, a maioria pensou, é o fim. Nós seremos cortados. Acabou. Só que veio através da palavra do profeta Jeremias. Veio da parte do Senhor uma promessa de restauração. Uma promessa de que o Senhor traria de volta da terra do cativeiro aqueles que foram levados. Eu caminho por promessa, meus irmãos. E eu sei que os irmãos aqui, muitos caminham também. Mas essa palavra está sendo direcionada para aquele que não caminha por promessa. Passe a caminhar. Dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Passe a caminhar por promessa. Não caminhar por circunstâncias, não caminhar por sinais, não caminhar por aquilo que está acontecendo, que você está vendo ou que você não esteja vendo. Que às vezes se olhamos e vemos as coisas fluindo, nós continuamos, nós avançamos, nós nos animamos. Agora quando as coisas começam a dar errado, começa a murmurar, para de orar, para de buscar, esquece do Senhor. Assim somos nós, os seres humanos. Até entendermos a necessidade de caminhar por promessa, de caminhar mesmo sem ver nada. Havia uma promessa através de Jeremias: vocês voltarão para essa terra. Deus tem uma promessa para a sua vida. Seja lá o que o inimigo roubou, seja lá o que o inimigo tirou, seja lá o que está fora do lugar, seja lá o que o inimigo tocou com as garras imundas dele e ele destruiu, porque ele vem para matar, roubar e destruir, como um ladrão. Deus vai restituir. Há um tempo de restituição de Deus na sua vida. Há um tempo de restituição, da restituição do Senhor para a sua casa. Até sobre isso Israel falhou, porque muitos pensavam que seria 1 ano, que seria 2 anos, e aí veio um falso profeta e começou a profetizar que seria muito rápido o cativeiro, e o cativeiro demorou o tempo que deveria demorar. O cativeiro demorou o tempo que estava na economia de Deus, que estava nos planos de Deus, que estava nos propósitos de Deus para Israel. A nossa luta, a nossa provação, a nossa angústia, o nosso sofrimento tem uma hora, um dia marcado para acabar. Não vai ser no nosso tempo. No tempo do Senhor, na hora que Deus determinar, essa prova vai acabar. Essa angústia vai sair do seu coração de maneira definitiva. E você vai viver na presença do Senhor um tempo de restituição daquilo que você perdeu. Que Deus abençoe os irmãos nesse dia, nessa terça-feira. A paz, Senhor Jesus. A paz, Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.